E aí, o que acontece quando o comércio global bate de frente com a geopolítica internacional? Pois é, o resultado é, no mínimo, fascinante. Bem-vindos a esta nossa análise. Nosso objetivo hoje é desempacotar de forma totalmente objetiva as realidades comerciais e as tensões diplomáticas em torno dessa expansão gigantesca da montadora chinesa BYD. A gente não está falando só de carros novos rodando nas ruas, tá? É uma mudança sísmica que está fazendo governos do mundo todo soarem o alarme. Então vamos aos fatos, sem tomar partido de ninguém. Beleza, vamos direto ao ponto e entender o que seria esse tal alerta do cavalo de Troia que tá dando o que falar. Olha só essa declaração. Os Estados Unidos alertam. A BYD é um cavalo de Troia. Loucura, né? E olha que isso não é exagero da mídia, não. É exatamente o reflexo de como a entrada dessas fabricantes chinesas está sendo vista lá em Washington. Para eles, essa expansão não é lida só como livre comércio. É enxergada como uma manobra geopolítica de altíssimo risco que vai muito, mas muito além da simples venda de automóveis. Mas vamos desconstruir essa metáfora um pouquinho. Qual seria a ameaça oculta aqui? O grande argumento americano foca no fato de que esses carros de hoje são literalmente computadores superpoderosos sobre rodas. A oferta é óbvia e super atraente. Tecnologia de ponta por um preço muito mais acessível. Só que, da perspectiva de segurança nacional dos Estados Unidos, isso levanta um risco gigante de coleta massiva de dados pelos sensores dos carros, sem falar no medo de criar uma dependência profunda que acabe sufocando a indústria local deles. E para entender esse medo todo, a gente precisa olhar de perto para a ascensão global da BYD. E os dados ilustram brilhantemente a magnitude da coisa. O impacto desse crescimento é inegável, gente. A BYD está simplesmente ultrapassando e de forma bem consistente corporações que estão aí há um século. A gente está falando de engolir vendas de gigantes como Volkswagen, General Motors, Fiat. Empresas que basicamente definiram o século XX estão sendo encurraladas por uma marca que, até pouco tempo atrás, focava quase que só em baterias. É um evento de disrupção em escala global mesmo. E toda essa disrupção leva a uma pergunta que está deixando muita gente suando frio. Será que a China já eliminou a indústria automotiva europeia? Essa dúvida reflete o pavor real do setor lá na Europa. Imagina, o berço das marcas tradicionais e de luxo agora assiste à entrada maciça de veículos super avançados e subsidiados, com o medo constante de não conseguir competir em preço ou em escala a tempo de sobreviver. Mas é muito importante a gente contrastar esse medo todo com o que se pensava até outro dia. Olha essa frase do Sérgio Habib. Domínio chinês nos carros elétricos, isso nunca vai acontecer. Pois é, isso revela o quanto o mercado tradicional e seus líderes simplesmente subestimaram a inovação da China. Foi justamente esse ceticismo profundo que abriu as portas para a nova concorrência avançar sem quase nenhuma resistência inicial. E é exatamente a partir daí que a coisa começa a escalar para o lado diplomático e comercial. Fica muito clara a justaposição do conflito aqui. De um lado, você tem a perspectiva política super puxada pelos Estados Unidos, que foca na proteção de dados e em manter a soberania industrial. E do outro lado, bem, a pura realidade do mercado. Existe uma demanda gigantesca por carros elétricos que finalmente caibam no bolso das pessoas. No fim das contas, é o choque frontal entre a estratégia de Estado de longo prazo e a decisão financeira rápida do consumidor que só quer trocar de carro. E como é que toda essa briga de gigantes bate aqui na nossa porta no mercado brasileiro? Você deve estar se perguntando, ok, mas o que essas mudanças mudam no Brasil na prática? Quando a gente traz esse conflito global para o nosso quintal, a situação ganha contornos muito palpáveis. A entrada de um jogador tão forte com preços tão agressivos mexe não só com quem vai comprar um carro zero, mas bagunça toda a cadeia de valor que já estava estabelecida por aqui. Agora, o que é super interessante de notar é o efeito dominó disso tudo. Existe uma preocupação genuína e crescendo rápido entre os donos de carros elétricos de outras marcas no Brasil. Sabe por quê? Porque a estratégia de preço da BYD foi tão agressiva que forçou uma disrupção brutal no nosso mercado interno. Outras montadoras tiveram que cortar os preços na marra para tentar competir, e isso causou uma desvalorização instantânea para o pessoal que comprou a tecnologia primeiro. É literalmente a estratégia global pesando no bolso do consumidor comum na hora de revender o carro. Diante de tudo isso, para onde a gente vai? Vamos falar sobre o futuro do setor automotivo. Resumindo a ópera, o ponto crucial é o choque simultâneo de todas essas forças. A gente tem alertas geopolíticos pesadíssimos de Washington apontando para táticas de cavalo de Troia. Ao mesmo tempo, vemos um crescimento implacável, engolindo vendas de ícones como VW, GM e Fiat, gerando uma crise existencial na indústria europeia. E claro, tudo isso gerando incertezas e uma remarcação frenética de preços no mercado brasileiro.
É, sem dúvida, um cenário de disrupção completa acontecendo em várias frentes de uma só vez. O que nos deixa com aquela grande reflexão final. No meio dessa queda de braço entre governos tentando proteger suas fronteiras tecnológicas e montadoras redefinindo completamente o que significa custo-benefício, quem é que vai controlar a soberania automotiva global no futuro? O mapa de poder está sendo redesenhado bem na nossa frente e os próximos capítulos prometem ser tão imprevisíveis quanto fascinantes. Se esse conteúdo te fez pensar diferente, já se inscreve, porque aqui você não recebe opinião. Você entende o jogo.